Bom, então vamos fazer aqui um primeiro exercício bem simples para entender as colcheias. A gente tem dois compassos aqui em 2x4 e dois compassos em 3x4. São duas etapas, né? Duas coisas separadas. Então a gente vai primeiro contar os tempos do 2x4 com o E, né? E depois o 3x4 com o E também. Então aqui a gente tem duas colcheias e depois uma semínima. Depois, de novo, duas colcheias e uma semínima. Nota Sol aqui na segunda linha e nota Sol aqui na primeira linha da clave de Fá. Então a nossa mão fica numa posição ligeiramente diferente para a gente já ir se acostumando com outras posições. Então eu vou tocar uma vez, você veja a partitura e procura entender exatamente o que eu estou fazendo e associar com a contagem também que eu estou dando aqui. Então, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E, 1 E, 2 E. Se eu contar sem falar o E, ficaria assim, olha. 1, 2, 1, 2. Deu para entender? A gente coloca o E para marcar aonde é a metade dos tempos, né? O E, a contagem 1E, 2E, acaba por contar para a gente as colcheias todas do compasso, porque o compasso poderia ser dividido em 4 colcheias, né? 2 no primeiro tempo e 2 no segundo. Se eu conto 4 coisas, se eu acabo falando 4 coisas, 1E, 2E, eu estou contando as colcheias no final das contas, né? É para elas que eu estou apontando com a minha voz. Agora, 3x4 vai ficar 1E, 2E, 3E, né? Então vamos lá tocar a mesma coisa. Eu tenho primeiramente só colcheias, portanto 6 colcheias, né? Que é o que cabe num compasso 3x4. Depois eu tenho uma semínima, 2 colcheias no segundo tempo e outra semínima. Vamos ver lá como é que fica. 1 E, 2 E, 3 E. 1 E, 2 E, 3 E. 1 E, 2 E, 3 E. Se eu contar isso sem falar o E, como é que fica? 1, 2, 3. 2, 3. Deu para entender? Então é simples. A gente pode colocar o E, claro, para ficar mais fácil no início, mas é só para você poder associar uma coisa com a outra. Na verdade, eu não estou mudando a minha contagem. O pulso 1, 2, 3 é igual, tanto quando eu falo o E quanto não. Mas quando eu falo o E, fica mais fácil de eu encaixar a minha colcheia, né? Porque afinal de contas eu tenho algo para dizer na subida entre um tempo e outro, né? Então vamos agora para a nossa lição aqui, que a gente vai tocar com colcheias. Então as mãos voltam para a posição aqui em Dó. Eu tenho aqui a mesma nota para tocar nas duas mãos. A coisa vai andando de maneira paralela e isso parece um passo para trás, a gente já tocou coisas mais difíceis, mas não. É só para a gente entender como encaixa as colcheias. Depois a gente volta a tocar coisas diferentes com as duas mãos. Então vamos lá. É em 2x4 e eu vou dar uma contagem, como eu fiz no outro exercício, uma contagem de um compasso vazio e depois eu começo a tocar com as duas mãos. E agora eu vou contar com o E. 1 E, 2 E, 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 1 E, 2 E. Como vocês estão vendo aqui, e já viram também anteriormente, quando uma colcheia aparece do lado de outra, é muito comum as duas se unirem
os colchetes se unirem, né, e virar essa barrinha. E quando eu tenho 4 colcheias seguidas, aí junta tudo mesmo e fica uma barra maior. Então isso daí é normal, é assim que se escreve em música mesmo. Eu vou tocar mais uma vez agora sem falar o E, né? Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Se tiver difícil de tocar, você pode tocar só as notas mesmo. Começa aprendendo as notas primeiro, né? Não precisa contar. Primeiro aprende essa sequência. E isso vale, gente, para tudo que a gente for tocar, né? Muitas vezes a gente não consegue tocar e contar ao mesmo tempo. Claro, a gente aprende a sequência de notas um pouco e depois a gente põe em ordem com o ritmo. A gente conta e coloca as coisas aí no ritmo certo. Essa sequência de mais colcheias aqui nos últimos compassos do exercício pode parecer um pouco mais difícil, não é nada demais não, mas você aprende um pouco isso e depois toca contando E. Pode fazer com o E. Eu estou falando sem o E, eu estou fazendo sem o E o exercício aqui como eu fiz na outra sequência, que é para você sentir a contagem de um tempo e o encaixe de 2 notas por tempo, né? O E pode dar uma ideia de que eu estou contando de maneira diferente quando não estou. Na verdade, os tempos são os números. O E é apenas uma palavrinha para a gente saber onde é a metade. Mais uma vez, então. 1, E, 2, E. 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 Claro que a gente pode fazer também com as mãos separadas, pode e deve, para começar a acostumar e depois juntar e fazer desse jeito aqui, tá certo?